Bom dia. Quem como Deus? Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar o tema de esta primeira pregação, queria introduzir rapidamente esses 2 dias, esse aprofundamento. A ideia de fundo é dar às pessoas que de um modo mais direto trabalham no Ministério de Libertação. Primeiramente a sacerdotes, exorcistas, depois aos sacerdotes, porque todos os sacerdotes, mesmo que não sejam exorcistas, mesmo que não queiram, são confrontados com o Ministério de Libertação. E depois há tantos irmãos e irmãs que generosamente se dedicam a ajudar as pessoas que são atacadas deste modo mais extraordinário pelo demônio. Eu já disse aqui na Canção Nova, Brasil, partindo da minha experiência, é o país em que eu vejo mais leigos neste ministério e vejo leigos trabalhando neste ministério com muito fruto para a glória de Deus e para a salvação de muitas almas. E por isso também quero encorajar e ajudar esses irmãos, partilhando um pouco da minha experiência. Segundo ponto, a ideia era sermos 4 palestrantes, na prática vamos ser 3, eu, enquanto exorcista, depois também tínhamos pensado num exorcista brasileiro, mas que infelizmente houve um problema de última hora, que eu brinco e digo, essas contrariedades são um bom sinal, né? Alguém está zangado aqui e que não pôde vir, infelizmente, só soubemos no domingo. E depois temos também a graça de ter entre nós o Dr. Walter Cascioli, que eu já conheci há alguns anos atrás em Itália, que é psiquiatra, trabalha em Roma. Eu já vou fazer uma breve apresentação dele, porque ele só vai falar amanhã, mas depois de cada palestra temos sempre um tempo de perguntas e respostas, e eu queria que vocês aproveitassem bem a presença dele, e também a do Danilo, Gesualdo, e se quiserem podem colocar perguntas para eles, mesmo que seja eu apresentando o primeiro tema. Eles também estão disponíveis no momento das perguntas e das respostas para ouvir as vossas questões. O Dr. Walter Cascioli é médico psiquiatra, já tem muitos anos de experiência, é especialista em psicologia clínica, é psicoterapeuta, é consultor do Tribunal de Roma, enquanto especialista, e membro da Associação dos Médicos Católicos Italianos, membro da Associação dos Terapeutas Cristãos. Durante os anos de 2014 e 2015, era o porta-voz da Associação Internacional de Exorcistas. Trabalhou muitos anos com o padre Gabriel Amorti. Continua a trabalhar com muitos exorcistas, como consultor, como ajudante. E tem também dado muita formação nesses temas. Em Roma tem um curso famoso sobre exorcismo e oração de libertação, todos os anos no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, já palestrou aí. Tem também um grupo muito bom em Itália, grupo de pesquisa e informação socio-religiosa, um grupo que se dedica a estudar os novos fenômenos religiosos, as novas seitas, GRIS, a sigla em italiano, e também tem colaborado com o GRIS em várias ocasiões, com a Universidade de Roma La Sapienza, que é a Universidade Maior de Roma, com o Instituto de Ciências Religiosas, Mater Ecclesia, enfim. Um homem com muita experiência nessas áreas,
E depois tem aqui um parênteses que a mim me diz também muito. Ele teve a graça de estudar do ponto de vista clínico os videntes de Medjugorje. Então, os conheceu, os acompanhou, os avaliou do ponto de vista psicológico e partilhou os resultados para a igreja, fez esse trabalho para a igreja, concretamente no tempo do nosso querido e amado São João Paulo II, com o qual ele falou sobre esses casos. A boa notícia é que eles não estão doentes, são pessoas normais, né? A quem o céu escolheu para transmitir estas importantes mensagens. Enfim, e depois outra coisa que também penso que gostarão de saber vocês, ele está há muitos anos com a Renovação Carismática lá em Itália, tem 2 grupos de oração em Roma e também tem feito alguns trabalhos com o pessoal da Renovação. Lá em Roma tem uma espécie de coordenação mundial da Renovação, Caris e tudo isso. Então, penso que é um privilégio tê-lo aqui entre nós e por isso fica a minha sugestão: aproveitem nas perguntas e amanhã vejam com atenção as suas palestras. Depois temos também o missionário Danilo Gesualdo, bem conhecido de todos vocês, que graças a Deus também se dedicou a muito a esses temas. Tem o livro, tem o blog e desde alguns anos trabalha aqui, é o responsável da Casa de Maria, aqui na Canção Nova, onde vem tanta gente pedir oração, intercessão, e também vai partilhar coisas importantes. Primeiro tema, os temas que vamos ver nesses dias são temas muito fundamentais. Não vamos ver coisas, vamos repassar as ideias mais centrais. Então a ideia é dar uma panorâmica geral, sem grandes detalhes, mas a ideia é cobrir todos os temas importantes e então, se calhar para muitos de vocês isso não vai ter muita novidade, mas é importante que as coisas importantes estejam claras. Essa é a ideia de fundo. O meu objetivo é ajudar a ter ideias claras, ter as ideias importantes bem claras. Não chega a boas intenções, né? Todos queremos fazer o bem, mas é preciso fazer bem o bem. E para que seja possível fazer bem o bem, é preciso termos ideias claras. Sempre partindo, obviamente, da palavra de Deus, do magistério da igreja, em comunhão com os pastores. Óbvio, é óbvio, isso é. Então, o tema dessa manhã, esses primeiros 3 temas, eu não preparei muito material, porque eram os temas que vinham fazer o nosso amigo exorcista, que acabou não podendo vir. Então, essa é a má notícia, eu não preparei muitos slides, mas a boa notícia é que são temas que eu gosto muito, que já falei muitas vezes e que estou bem confortável, então não tem problema. Normalmente os exorcistas distinguem entre a atividade ordinária do demônio e a atividade extraordinária. É uma distinção que você não encontra no catecismo assim explícita, esses conceitos, mas que se você comprar um livro de algum exorcista, todos, penso eu, não sei se tem alguma exceção, usam essa distinção. É importante, sim, é muito importante. A atividade ordinária do demônio é aquela atividade que o demônio faz habitualmente e da qual ninguém está isento. Ou seja, o demônio, e qual é essa atividade? Se resume numa palavra: tentação. Eu pus aí essa foto que já diz um pouco. A resposta à pergunta: qual é a atividade ordinária do demônio e dos seus anjos? Tentar os homens ao pecado. Então essa é a primeira ideia que deve
estar muito clara. O demônio é, por excelência, o tentador. O que o demônio faz no mundo? Tenta os homens ao pecado. Essa é a sua atividade principal, essa é a sua atividade ordinária. Tem muita gente que vem ter comigo: padre, sou muito tentado, tenho essa tentação, o senhor reze por mim um exorcismo. As tentações, a atividade, e o que eu digo para essas pessoas é: meu irmão, se você é muito tentado, isso é sinal que você está vivo, simplesmente que você está vivo, que ainda não morreu. Por quê? Porque todos, sem exceção, somos tentados, todos. Tem fases, né? Tem fases, se calhar, tem fases mais tranquilas na nossa vida, em que não tem grandes tentações especiais, tem momentos de maior combate, mas sempre e sem exceção, todos somos tentados. Jesus foi tentado. As tentações do deserto, no Jardim das Oliveiras, pelo menos essas. Se calhar provavelmente tem outras. E é interessante que nas tentações do deserto, o evangelista nos diz que e o demônio se afastou, tendo esgotado todo tipo de tentação, o demônio se afastou até um certo tempo. O demônio vem por ondas, tenta você, se essa tentação não funciona, ele muda, usa outra tentação, e se essa não está funcionando, muda para outra ainda, e só depois ele se afasta. Digamos que o demônio não se cansa rapidamente, é insistente, é persistente. E outra ideia importante, que também podemos tirar dessa passagem, é que o demônio sabe muito bem adaptar as tentações. Se não vai desse jeito, eu vou tentar de outro jeito. Isso é útil para todos nós, independentemente do ministério de libertação. Isso vale para todos os cristãos. Saber que somos tentados, que o demônio é persistente e que experimenta várias coisas. Tem uns que caem de um jeito, tem outros que caem de outro jeito, tem outros que não caem, com a graça de Deus. Eu brinco e digo que o demônio é um bom, não sei se diz alfaiate, não sei como é que diz, o homem que faz alfaiate, né? Então, é um bom alfaiate. Por quê? Porque faz a camisa, o casaco, por medida. Por medida. Ou seja, ele conhece você, conhece a mim, e sabe onde são os seus pontos mais fracos, onde ele tem alguma chance de sucesso. E por isso, algumas tentações ele nem tenta com você, porque não vai dar certo. Para ele é óbvio, E por isso é importante que nós, quando ajudamos os nossos irmãos, tentemos compreender que tem muitas coisas que para nós não são tentações, mas que para o seu irmão são tentações. E ao contrário também muitas vezes é verdade, tem muitas coisas que para ele não são tentações, mas que para você são tentações. Por exemplo, na família, no matrimônio, isso é muito importante. Até mesmo compreender, né? A sua esposa tem as lutas dela, você não compreende que isso para ela seja uma luta, mas e vice-versa. O seu marido tem umas lutas e umas tentações que não são as suas, mas tem. Então, ajuda muito perceber que o demônio faz casacos e roupa por medida. Conhece bem os nossos pontos fracos. Segunda ideia muito importante: a atividade ordinária do demônio é a atividade mais perigosa do demônio. Muita gente pensa que a pessoa está possuída, isso é um problema,
Isso é um pequeno problema, embora seja uma coisa muito dramática, que envolva muito sofrimento. Espiritualmente, olhando para isso com os olhos de Deus, não é um grande problema. Por quê? Porque estar atormentado por o demônio não necessariamente me afasta de Deus. Com frequência até me aproxima de Deus, né? E essa ideia é muito importante. A atividade ordinária do demônio, a tentação, é a atividade mais perigosa espiritualmente. Por quê? Porque tem como objetivo o pecado. E o pecado nos separa de Deus. E o que ele quer é exatamente isso: separar a nossa alma do nosso Deus, destruir a nossa comunhão com Deus, matar a vida de Deus em nós, né? A vida da graça. O demônio, e por que faz isso o demônio? Porque odeia a Deus. Tendo sido criado um anjo bom por Deus, Satanás e todos os anjos que o seguiram voluntariamente se recusaram a servir a Deus, pecaram. E agora, por ódio a Deus, procuram destruir aquilo que Deus mais ama: você e eu. Imagine alguém que está zangado com o vizinho. Ficou bravo com o vizinho. O vizinho fez para ele alguma coisa que ele não gostou. Ou não fez nada, simplesmente você está zangado com o vizinho. Mas o seu vizinho é um homem poderoso, é um homem rico, tem seguranças. Você não consegue destruir o seu vizinho. O demônio não consegue atacar Deus diretamente, destruir Deus. Existe uma distância infinita entre o anjo mais poderoso e o Criador do céu e da terra. Um abismo. Então o demônio nada pode contra Deus, mas alguma coisa pode contra os filhos de Deus. E por isso ele se empenha tanto em tentar o homem ao pecado. O homem quer destruir Deus, não consegue, e depois quer destruir aquilo que Deus ama, a obra de Deus, você e eu. Esse vizinho, voltando ao exemplo, não consegue nada contra o outro, porque é poderoso, tem segurança, tem vigilância, videovigilância, mas vê que os filhos dele vão todos os dias na escola, então tenta pegar eles, quando estão fora da casa, quando estão vulneráveis. A tentação é a atividade mais perigosa do demônio. Por quê? Porque com frequência leva os homens ao pecado. O pecado, do ponto de vista espiritual, é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Não tem nada pior do que pecar. Os grandes místicos nos ensinam essa verdade de muitos modos. A Santa Teresa de Ávila dizia: é melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Pense, é melhor morrer 1000 vezes que cometer um pecado venial. Então, isso é importante estar claro nas nossas mentes. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, tem gente que tem manifestação no grupo de oração, vamos rezar, né? E depois fazemos orações de libertação, e no fim de 3 horas de oração com aquela pessoa, ainda ninguém perguntou para ela como ela se chama e como está a sua relação com Deus. Faz tempo que você não se confessa, né? Então a prioridade é sempre, deve ser para todos nós, nesse ministério, ajudar os nossos irmãos a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida na graça. Nunca esquecer a atividade ordinária do demônio,
Tem gente que eu vejo que o foco está só na atividade extraordinária. Então, estamos errando. Estamos errando. O foco tem que estar sempre também nisso, né? Nossa luta é sobretudo contra o pecado. Terceira ideia. Tem gente que vê o pecado como causa de todos os males que acontecem na vida das pessoas e no mundo. Tem gente que culpa sempre o demônio de tudo que não dá certo. É um erro. Sim, é um erro, sim. O demônio não é a causa, pelo menos a causa próxima de todos os males que acontecem. Tem coisas más que acontecem e a causa próxima não é o demônio. Em sentido remoto, poderíamos até aceitar que o demônio está por trás de todo o mal. Mas em que sentido? No sentido que foi ele que levou os nossos primeiros pais a pecarem, Adão e Eva, e por causa desse pecado entrou todo o mal no mundo. Então, nesse sentido, o demônio é a causa de todo o mal. Sim, mas isso não significa se você sair daqui e tiver um acidente no seu carro, que tem uma doença, que a culpa é do demônio. No sentido remoto, todo o mal vem do primeiro pecado, e por trás do primeiro pecado está o demônio. Mas em sentido normal, digamos, corrente, o demônio não é a causa de todos os males. Santo Agostinho já recordava muito os primeiros cristãos dessas verdades. Tem gente, dizia ele, que tem gente que culpa o demônio de tudo, né? Injustamente. E se nós olharmos para os próprios ensinamentos de Jesus, Jesus usa aquela parábola do semeador, por exemplo. O semeador saiu a semear, né? E depois a semente que fica na estrada, nas pedras, né? Nos espinhos e a boa terra. E depois Jesus explica aos apóstolos, né? As aves que vêm comer a semente, é o demônio que vem e rouba a palavra. E depois as pedras, as pessoas que não têm raízes em si mesmas, inconstantes. E depois os espinhos, as seduções do mundo. E a catequese cristã, partindo dessa palavra do Senhor, formulou os chamados 3 inimigos da alma: demônio, mundo e carne. Estes sim são as 3 causas mais frequentes do mal moral, do pecado, né? Às vezes pecamos porque o demônio nos tenta, às vezes pecamos porque temos dentro de nós essa inclinação, essa ferida que o pecado original deixou, a fraqueza, né? Nós somos atraídos pelo mal, às vezes, sem tentação do demônio. É a consequência do pecado original, né? Que a igreja chama a concupiscência. Ficou desregulado o nosso coração. E por isso, muitas vezes eu peco, sem a tentação do demônio, simplesmente porque dentro de mim existe desordem. E a terceira, a sedução do mundo. Às vezes a tentação não é o demônio, é o mundo que me atrai para o pecado, que me desvia de Deus. É muito óbvio, né? É a cultura, né? É os filmes, é as músicas, é o grupo de amigos, é um montão de coisas. Então, essa terceira ideia se resume o demônio não é a causa de todos os males. Não é correto atribuir sempre as culpas ao demônio. É uma visão simplista e não verdadeira. Então isso é importante, porque eu vejo muitas pessoas, no modo de falar delas, sempre estão atribuindo todo o mal ao demônio. E às vezes é preciso um pouco mais de prudência. Temos que ver,
temos que discernir. É o demônio que está por trás disso? Talvez. Vamos ver. Então é bom, eu vejo que é bom, sobretudo as pessoas que trabalham no Ministério de Libertação, terem uma certa prudência, né? Não se precipitarem em diagnósticos ou em afirmações demasiado pouco fundadas. Seriam temerárias, né? O demônio está causando isso. Vamos ver. Por exemplo, dou uns exemplos. Tem muitas pessoas que vêm ter comigo por problemas nos negócios. E então eles dizem: padre, a minha loja, dessa data para cá, deu tudo errado, os clientes não compram, vão embora, né? E essa pessoa está convencida que é o demônio que está por trás desse problema comercial. E se calhar até tem alguma base para dizer isso. Agora, é importante que a pessoa que está escutando essa pessoa, a outra pessoa, a pessoa que está sofrendo, pode pensar que é o demônio a causa disso. Agora, é importante que você e eu não nos precipitemos. Cuidado com as suas palavras. Você não pode confirmar sem um mínimo de evidência, sem um mínimo de certeza, que foi feito um malefício, que foi feita uma bruxaria, que é o demônio que está por trás desses problemas. Você deve escutar com atenção e antes de emitir um juízo, você deve fazer perguntas. Você se zangou com alguém antes dessa data? Sim, tive um problema com um fornecedor que não sei o que, né? Apareceram coisas estranhas lá na porta da loja? Sim, apareceu uma galinha preta aberta ao meio, umas velas, uns líquidos estranhos. Então, você, com essas perguntas, começa tendo alguns indícios de que provavelmente foi feito algum trabalho. Mas sem essas perguntas, você não pode dizer: vá de retro. Calma, calma. Você tem um caminho de discernimento. Você confirma a outra pessoa no erro. Sem esse caminho, você faz afirmações temerárias, imprudentes. Então, calma no diagnóstico. E às vezes, nós, quando estamos escutando as pessoas, às vezes o diagnóstico é difícil. Não sabemos. Depois de várias perguntas, depois de meia hora de conversa: padre, mas o senhor é exorcista? Pois é, mas não é certo para mim que seja o demônio a causa desse problema. E por isso não vou afirmar isso. Seria desonesto da minha parte. Não seria correto. Não seria um verdadeiro serviço ao povo de Deus. Estaria induzindo no erro. Mesmo que acerte, seria imprudente. Se acertar, foi por acaso. Então, calma. Voltando ao exemplo, às vezes você continua fazendo perguntas, e aconteceram coisas estranhas na sua loja, por exemplo, avarias em equipamentos. Verdade, padre, eu esqueci isso. Teve lá uma avaria no computador. Uma vez estava chamando um cliente importante, o telefone trancou sem motivo, pois chamei o técnico e estava tudo bem, né? Então, esses indícios são indícios estranhos que nos ajudam a chegar àquilo que os teólogos chamam uma certeza moral. Não é uma certeza do tipo matemático, mas é uma certeza fundada. E se você chegar a essa certeza moral, você deve e pode dizer: meu irmão, a causa destes distúrbios é de fato diabólica. Vamos rezar.
Vamos rezar essa oração de libertação, vamos fazer isso. Vamos pedir a um padre para benzer a sua loja. Vamos pôr um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Vamos consagrar a Virgem Maria. Vamos invocar São Miguel. Depois vem a terapia. Mas sem um diagnóstico correto, você pode estar tomando o remédio errado. Certo? Uma das coisas que nós pedimos sempre, agora voltando às tentações, isso interessa a todo o povo de Deus, Jesus nos ensinou no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Tem muita gente que confunde ser tentado com cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. Você não tem que se confessar de ser tentado. Você só se tem que confessar se cair na tentação. E nós caímos como? Sempre com um ato da nossa vontade. Ou seja, para você pecar, você tem que querer. Não é? E daqui deriva outra distinção muito importante. Tem uma grande diferença entre sentir, entre ser tentado, e consentir. Padre, eu tenho maus pensamentos. Certo. E aí? Você quer os maus pensamentos? Não, não quero. Então, tentação, sentir, e não houve consentir. E o problema, às vezes, é que existe, nessas questões do pecado, às vezes é difícil pôr a fronteira. Às vezes nós não sabemos, padre, eu não sei se não houve ali um pouquinho de consentimento. Padre, eu senti vontade de comer chocolate. E você comeu? Às vezes nós comer chocolate não é pecado, graças a Deus. Depende, né? Se for o 15º, né? Então, às vezes, e sobretudo nas questões mais internas, com a nossa imaginação, com a nossa memória, padre, eu tive vontade de estrangular a minha vizinha. E você estrangulou? Não, mas dentro de mim eu quis. Então, a gente peca, né? Jesus dizia, se você olhar para a mulher do próximo e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. A gente pode consentir internamente. Eu posso pecar sem fazer nada, mas a minha vontade quis, consentiu. E esse consentir pode ser, firme. Eu posso querer com toda a força, posso tomar a decisão, mas pode ser também um consentir mais imperfeito, chamado consentimento imperfeito. Às vezes é a história do nem sim nem não, né? Você às vezes hesita, você não toma uma posição firme quando vem a tentação, você fica ali um pouco, imaginando, é isso, se eu pegasse uma corda e fosse lá na minha vizinha e apertasse o pescoço dela com força, você está consciente, e depois você diz, não, que ideia, vixe Maria, pense, não? Então, aí houve consentimento, se calhar foi um consentimento muito pequeno, nesse caso foi bastante grande, né? Você deu seguimento na tentação, e dar esse seguimento é, de algum modo, colaborar. Às vezes nós dialogamos com a tentação, isso é já um ato voluntário. Você está sendo imprudente, e tem pecado nisso. O demônio está propondo alguma coisa para você, você não disse que sim nem que não, mas está alimentando esse diálogo, e esse diálogo é perigoso. E você está alimentando esse diálogo voluntariamente. Isso se chama imprudência. Não brinque com o fogo.
Porque quem brinca com o fogo se acaba, pois, né? Então é muito importante esta ideia estar clara, né? Pecamos com a vontade e podemos pecar interiormente, simplesmente, quando queremos, quando consentimos no mal, e podemos fazer isso de um modo firme, perfeito, e podemos fazer isso de um modo imperfeito, hesitações. Não rejeitei logo aquela tentação. Mas padre, tem vezes que vem uma ideia, eu estou rezando e vem uma ideia má e fica ali, né? E eu não quero. Esse é outro problema. Quando vem a tentação, 2 conselhos que eu dou a todo mundo primeiro passo é você reconhecer que é uma tentação. Até pode dizer, isto é uma tentação. Quando você diz isso, interiormente pelo menos, você já se está posicionando, e você já está reconhecendo o perigo. Muita gente cai porque nem percebe que estava sendo tentado. Então, uma grande vitória, não é toda a vitória, mas é a primeira parte da vitória, é dizer eu estou sendo tentado, isso é uma tentação. E o segundo passo, que todos deveríamos fazer, é fazer a nossa decisão em relação a essa tentação. Isso é uma tentação. O segundo passo é dizer, eu não quero, eu não aceito, eu sou de Jesus. Você se posiciona rapidamente. Isso significa que a tentação vai desaparecer imediatamente? Não necessariamente. Às vezes sim. Às vezes o demônio percebeu que está perdendo tempo, já nos conhece. Mas às vezes não. Às vezes você reconhece a tentação, você se posiciona, diz, eu não quero, de jeito maneira. Mas a tentação fica ali, tipo mosca, né? Tipo, você já vai no 5º mistério glorioso. Então, tranquilo. Por que que Deus permite as tentações? É sempre o mesmo motivo, que Deus permite o mal, porque do mal consegue tirar grandes bens. E as tentações nos ajudam a ser humildes, a rezar, a confiar em Deus. No fundo, as tentações nos ajudam a crescer espiritualmente, porque nos obrigam a exercitar as virtudes. Se você nunca é tentado, você nunca faz atos de virtude. Quando vem a tentação, você se posiciona, faz um ato de fé em Deus, começa a rezar. Isso é bom para o seu crescimento espiritual. Mas isso não significa que não seja perigoso, como eu dizia antes. Ou seja, eu posso crescer com as tentações, mas é verdade que as tentações são coisa perigosa. Então temos que estar sempre atentos. Vamos ver o tempo. Outra, e como vencer as tentações? Isso vale para nós, para todo mundo. Jesus nos dá 2 grandes remédios. Voltamos ao Horto das Oliveiras. Pedro, Tiago e João. Jesus vai rezar, orai comigo. Orai e vigiai para não em tentação. Interessante, é a resposta bem clara de Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Depois Jesus acrescenta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês têm boas intenções, vocês querem seguir-me e servir a Deus, mas a carne é fraca. Ou seja, é fácil cair. Isso é verdade para todos nós temos experiência disso. É fácil cair. É fácil cair. E para não cairmos, temos que estar numa atitude de orai e vigiai, de comunhão com Deus, de oração, né? Alimentar continuamente essa nossa dependência de Deus.
Isso nós vemos muito claro na vida dos santos. Os santos não tentavam fazer nada sozinhos, e por isso venciam. Os santos alimentavam constantemente esta dependência de Deus. Ontem era Santa Teresinha do Menino Jesus. Oh, amada Teresinha, grande santa, né? Pequena havia, dependência total de Deus. Não fazer nada sem pegar a mão de Deus. E depois, vigilância. Olho, estar atento. Imagine um goleiro que não vigia. Está lá no jogo, ontem era o Flamengo e o São Paulo, agora parece que até Jesus chegou cá no Brasil. Era o treinador do meu time lá em Portugal, o Jorge Jesus. Se um goleiro não vigia, pode ter muitas boas intenções, mas a bola vai entrar. Então, orar e vigiar. Conselhos de Jesus simples, mas que são os que mais funcionam. Você não quer pecar? Reze, esteja atento. Cuidado, olho vivo. Infelizmente, conhecemos todos a cena, os apóstolos adormeceram. Jesus, nem uma hora, seus sem vergonha. E depois, o que aconteceu? Pegaram Jesus e os apóstolos, o que fizeram? Fugiram todos. Triste, né? Mas essa página do Evangelho ficou escrita por sua causa, por minha causa. Jesus nos quer mostrar que é fácil cair. Os apóstolos caíram. O Evangelho não esconde os pecados, né? Pedro, poucas horas depois, voltou a cair, fugiu aí. Pedro, que tinha dito algumas horas antes: Senhor, eu vou contigo até ao fim do mundo, até a morte, se for preciso. Passado um pouco, fugiu. Corra, meu filho. E passado outras horas, você é daqueles que andava com Jesus. Não, eu não conheço esse homem. Então, essas cenas que conhecemos bem nos devem ajudar a ser muito humildes. Somos frágeis, é fácil cair. Para vencer no combate perigoso das tentações, esse é o grande pressuposto. Você reconheça com humildade que é frágil, que você pode cair facilmente. Se você tiver essa atitude humilde, você vai estar vigilante e você vai pedir ajuda a quem pode fortalecer você. Simples. Se a gente esquece isso, se você se ilude e pensa, eu sou forte, comigo isso não vai acontecer. Não é verdade, meu irmão. Você não é forte. Você é forte em Deus, em Cristo, como diz Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Santa Teresa d'Ávila dizia: Teresa sem a graça de Deus é uma pobre mulher. Teresa com a graça de Deus é uma força incrível. E depois ela dizia: Teresa com a graça de Deus e dinheiro é um terremoto. Um sentido de humor, né? Então, conhecer a verdade sobre nós próprios, no fundo, outra coisa não é que ser humilde. A mesma Teresa dizia que a humildade é caminhar na verdade. Somos frágeis, somos fracos, temos desordem dentro de nós, o pecado original deixou o nosso coração desordenado, e temos esses dois inimigos externos, o mundo e o demônio, que tantas vezes nos enganam. Para vencer nesse combate, humildade. Humildade gera oração. Você pede ajuda a Deus e gera vigilância. Você está atento para não ser apanhado desprevenido.
última ideia, a ideia de que, penso que também todos experimentamos isso, é que o demônio sabe esperar os momentos mais oportunos para nos tentar. Já falei um pouquinho, mas vou insistir um pouco mais nisso. Por exemplo, voltando outra vez no Jardim das Oliveiras, Jesus está rezando, sabe o que vem, o que está chegando, a sua hora, a hora de dar a vida por nós. E o demônio, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, nos momentos, Jesus sua sangue, num momento de fraqueza física, quando você está mais cansado, quando você está doente, quando você está mais exausto de cabeça, esses são momentos de especial fragilidade, em que o demônio sabe que é fácil vencer, ou seja, é mais difícil para nós resistir, porque estamos debilitados. São momentos oportunos para ele nos tentar. Então, temos que também aprender a gerir isso de uma maneira mais inteligente. Ou seja, se você está muito cansado, cuidado, você tem que montar um sistema de alarme e dizer para você mesmo: estou em zona perigosa. Você às vezes está muito cansado e já... O que acontece? Chega a casa, a sua mulher diz alguma coisa para você, simples: ô meu amor, tudo bem? Você já vai, você já vem mal. Basta um pequeno toque que você vai cair. Então, quando estamos nessas situações de fraqueza física, psicológica, seja o que for, é bom que soe o nosso alarme e que você diga: eu sou fraco normalmente, mas agora estou fraquíssimo. Essa é a diferença. E isso é uma grande ajuda para você não cair, porque vão vir tentações. O demônio sabe esperar o momento oportuno, o momento em que a probabilidade de eu cair é maior. E se você estiver atento, estiver vigilante, se soar o alarme, você está mais capaz de responder e de vencer. É importante encontrar, eu vejo que muitas pessoas caem com frequência, porque de fato estão sempre em situações de grande estresse, em que é mais fácil você cair. Então você tem que ajudar essas pessoas, se calhar é você ou você mesmo, a ter uma vida mais equilibrada. Se você está sempre exausto, é difícil ser paciente. Você vai ficar bravo, por exemplo. Então, se calhar você tem que dormir um pouco mais. Você não pode dormir 4 horas todos os dias. Você vai cair. Está na cara. Então, às vezes são ajustamentos de estilo de vida, para vencer no combate das tentações. Pronto, penso que última ideia, tem uma ideia importante, uma ideia bônus. Tem muita gente que pensa, às vezes acontece mais com os sacerdotes que eu encontro, tem padres que não se querem envolver muito no ministério de libertação. Pensam: se eu não me envolver no ministério de libertação, o demônio me vai deixar um pouco mais tranquilo. Porque esse negócio de vá de retro, depois vai ser um massacre, padre. No dia seguinte o demônio não vai largar o meu pé. Então eu gosto de dizer, primeiro, que isso é uma ideia um pouco ingênua, como se o demônio fosse seu amigo.
E só se você bater nele é que ele vai ficar bravo. O demônio já é seu grande inimigo. O demônio já odeia você o máximo. Não é que se você fizer orações de libertação ele vai ficar zangado. Ele já está. Ele já está, né? Então, é uma visão muito ingênua da questão. Então, o demônio já está fazendo tudo o que pode para destruir você, já está odiando, já fazendo. E você tem duas opções: ou fica pensando que não vou fazer nada para ficar tranquilo, ou responde, ou vai na guerra, né? No fundo não tem verdadeira escolha. Você está na guerra. Quer você pense que está na guerra, quer você pense que não está na guerra. Você está na guerra, né? E por isso, e tem gente que se aflige muito porque sente. É verdade que há momentos na nossa vida em que a gente sente de uma maneira mais evidente que o demônio está furioso. Eu sinto, vocês também. Tem momentos que a gente vê, quase que toca a fúria do bicho, né? E eu brinco e digo, isso é bom sinal. Você gostava que o demônio estivesse contente com você, batendo palma? Quando o demônio está bem furioso, o que é que isso significa? Que você está trabalhando que você está caminhando na estrada certa, que você está trazendo outros irmãos para o caminho de Deus. E por isso, se você pensar bem com os olhos de Deus, a fúria do demônio para nós cristãos é um grande elogio. Yes! Você está zangado? Yes! É glória, meu irmão. A fúria do demônio é um grande elogio. Não perca tempo. Não perca tempo com isso. A gente continua servindo a Deus, não nos vamos desviar. O demônio está muito furioso, problema dele. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar ajudando os meus irmãos. Mas padre, está caindo o telhado. Eu vou continuar servindo a Deus. Continue, tranquilo. E Deus vai proteger sempre você. Deus cuida dos seus filhos, com amor, com carinho, com muita ternura. Tranquilo, tranquilo, não tenha medo, não tenha medo. Pronto, então essas são as primeiras ideias, atividade ordinária do demônio.